Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um patrocínio da 1xBet, empresa bookmaker que garante vocês grandes ganhos e pagamentos rápidos. Nosso link está na descrição do vídeo, também está no nosso comentário fixado. E olha, temos o nosso cupom promocional exclusivo para vocês inscritos em Godoy1x. Te dá 200% de bônus o nosso cupom Godoy1x. Para você aproveitar, você acessa o nosso link, baixa no celular de vocês. No momento que você for realizar o seu depósito, você vai preencher com o nosso cupom Godoy1x, aí você pega 200% de bônus. A partir dali, faz seu palpite vencedor. Hoje já tem, né, volta do Campeonato Brasileiro e tal. Tem Chapecoense e Santos pela Série B, tem Fortaleza e Atlético Mineiro, tem São Paulo e Vasco. Então você pode aproveitar aí na 1xBet e com o nosso cupom Godoy1x. Fechado? Galera, voltamos, né? O Flamengo volta a campo amanhã contra o Fluminense, é um clássico. É o primeiro clássico, né, do Filipe Luís no comando, né, o seu primeiro clássico como técnico aí do Flamengo no elenco principal. Às 8 horas, claro que amanhã estaremos lá no Maracanã, acompanhando, trazendo para vocês, fazendo as nossas imagens. Depois a gente no nosso pós-jogo também tá junto lá no Maracanã, nossa pré, então já sabe, né, já tá convidado para acompanhar aqui o nosso canal. Sempre deixar sua curtida, cara, que é importante, deixe seu like, se inscreva aqui no canal. Diariamente a gente vai falando sobre o Flamengo, trazendo notícia, análise, opinião, informação e claro, amanhã a gente vai estar lá fazendo o nosso trabalho, então você já está convidado para acompanhar nosso pré e o nosso pós-jogo. Importante o Flamengo considerar alguns equívocos, né, algumas falhas que existem no Fluminense. Eu acho que o grande trabalho do técnico, né, como o Luiz já falou, e o grande trabalho é esse do técnico, é você estudar jogo a jogo e você reconhecer as deficiências do adversário. A gente vai passar por essa deficiência do Fluminense, passa talvez até pela escalação, a provável escalação do técnico Filipe Luís, né, suas opções de ataque importantes, até pra gente entender um pouquinho. Não é à toa que o Fluminense está ali brigando pela zona de rebaixamento, o Fluminense não tá bem, e o Flamengo, como uma instituição, né, ele pode ali, um time rival, né, ajudar, atrapalhar, né, ajudar o Fluminense a deixar, cada vez ele ali vai se enrolando. Então é um jogo muito importante, é um clássico muito importante pro Flamengo, pro Filipe Luís, enfim, para esse retorno. Vou passar aqui uma provável escalação do Flamengo, mas com muitas aspas, pois existem algumas modificações no time que foi treinado, obviamente, pois alguns jogadores estavam na data FIFA, né? Até passar rapidamente para vocês um boletim desse saldão de data FIFA. O que aconteceu sobre os jogadores do Flamengo? E aí não é com consideração se eles jogaram bem ou mal. O mais importante é a carga deles de minutos, né? Como o Flamengo recebe, como é a herança data FIFA para o Flamengo. Começando pela seleção uruguaia. O Varela não atuou no último jogo, tá? Bem aí, então, zerado do último jogo. Contudo, quem jogou foi Arrascaeta e De La Cruz, coincidentemente ou não. Ambos com a mesma minutagem, 45 minutos, tá? Cada tempo, o De La Cruz e o Arrascaeta. E o De La Cruz, nessa perna, né, de 2 jogos, o De La Cruz não jogou a primeira partida. Tá, então, uma carga bem baixa do uruguaio e recentemente vem de 45 minutos. No Chile tem o Pulgar, esse sim. Veio com uma carga aí bem alta de minutos, né? Jogou ali a partida. Nossa, a seleção do Chile terrível. A gente não tá aqui para fazer debate sobre quem jogou bem e jogou mal, mas a seleção do Chile terrível, o Pulgar terrível também dentro, né, desse contexto da seleção, mas vem com a carga bem alta de minutos. Gonçalo Plata jogou a partida contra o Equador, saiu no final, né, nos acréscimos, então também vem com um número bem alto. E outro, né, que jogou também e vem com a carga de minutos bem alta é o Gerson, né, que jogou aí a partida inteira da seleção brasileira. Então, Gerson, Pulgar, Gonçalo Plata jogaram, né, a partida toda. Arrascaeta e De La Cruz parcialmente, 45 minutos. E Varela, estamos falando dessa última rodada, não atuou. Fechado? Então essa é a herança aí de data FIFA. Bom, e com isso, né, o Filipe Luís estava promovendo algumas mudanças, né, naturais, né, estavam sendo jogadores, a gente não sabe ainda quem vai estar apto ali para jogar. De qualquer forma, ele ensaiou aqui um Flamengo, então vamos botar aqui um provável Flamengo, mas com muitas aspas. Não vai interferir praticamente no ataque, tá? Se houver alguma mudança no ataque, não vai interferir, mas de qualquer forma, o Flamengo que vai a campo, né, a princípio aí contra o Fluminense, é com o goleiro Rossi no gol. Na lateral direita, o Wesley. A dupla de defesa ali foi treinada com o Léo Ortiz e com o garoto Cleiton. Na lateral esquerda, Alexandro. Cleiton. Passando pelo Cleiton, a gente passa pelo Léo Pereira. O Léo Pereira teve um problema ali, né, de indisciplina, que acabou ali sendo multado, né, pelo clube, porque teve um atraso e ele perdeu a atividade
de treino do Flamengo. A atividade era uma atividade física, então ele acabou fazendo, né, paralelamente, depois acabou realizando no centro de treinamento do Flamengo, mas de qualquer forma havia um acordo, né, para que os atletas chegassem em tal horário. O Léo Pereira não chegou nesse horário, chegou atrasado e com isso ele perdeu essa atividade. O Flamengo acabou, né, promovendo aí essa multa, né? Tem essa multa aí pro atleta pagar. Então tá aqui até o Cleiton, a gente não sabe, né? Se o Léo por não ter participado, enfim, aí é uma outra questão. Meio de campo tá aqui com o Alan e com o Everton Araújo, e mais à frente é o Alcaraz, né? Nesse time, nesse desenho, o Alcaraz trabalhando um pouco mais à frente, né? Praticamente ele como um 10. Digamos que nessa estrutura aqui, praticamente ele sendo fazendo o papel do Arrascaeta, vamos dizer assim, né? E aí mais à frente é o Bruno Henrique, né, que treinou, com o Michael e com o Gabigol, né? Velhos conhecidos, mas que ainda não atuaram juntos, né, formando aí um trio de ataque desde o retorno do Michael, mas pô, a gente viu isso lá em 2020, lá para trás, já eles jogando juntos. E aqui, com uma estrutura, vamos dizer assim, né, a princípio, né, com o Bruno Henrique pelo lado esquerdo, o Michael pelo lado direito, porque o Michael tem mais traquejo de trabalhar pelos dois lados do que o Bruno Henrique, né? O Bruno Henrique é muito melhor pelo lado esquerdo, do lado direito, o Bruno Henrique fica completamente torto. Então, com esse ataque, né, pegando uma estrutura mais ou menos essa que foi treinada, né, com o Gabigol mais centralizado, com o Bruno Henrique pelo lado esquerdo e com o Michael aqui pelo lado direito. O Alcaraz fazendo, né, esse papel aqui, então vamos pegar tipo um losango, né, ofensivo, com os dois jogadores um pouco mais abertos. E aí que tá. Para você aproveitar esse time do Fluminense, que até recentemente fez um jogo contra o Cruzeiro no Maracanã, a quantidade, cara, a quantidade de oportunidades que a defesa do Fluminense deu. O Fluminense até venceu esse jogo porque o Cruzeiro não aproveitou. De bola nas costas, de profundidade, cara, foi assim. Tem lances no primeiro tempo, se você pegar os melhores momentos, você vai ver, cara, assim, a defesa do Fluminense toda desorganizada, a bola completamente descoberta, e aí tinha sempre um Matheus Pereira, por exemplo, né, dava um lançamento longo, os caras saindo na cara do gol várias e várias vezes, perderam oportunidades claras. O Flamengo tendo essa profundidade, o Bruno Henrique tem muita velocidade, né, o Michael também tem essa velocidade pelos lados, então já acaba atraindo, caindo nas costas da defesa do Fluminense, que tá muito mal. O que eu imagino, né, que vai acontecer num grande momento da partida, na grande maioria, é que a defesa do Fluminense vai descer um pouco mais. Então, assim, o Flamengo vai ter que trabalhar bem essa bola, esses dois jogadores pelos lados, buscar esse 1 contra 1, né? O Bruno Henrique, Michael, buscar esse 1 contra 1. O Alcaraz, né? Fazer essa distribuição, se aproximar do Gabigol, pisar dentro da área, aquilo que a gente tem visto até nesses 180 minutos iniciais ainda do trabalho do Filipe Luiz. Essa chegada da galera é importante, né? Com o Michael, o trabalho do Wesley é um pouco diferente, porque com o Gerson o corredor fica completamente aberto, e aí só ele ultrapassar. Com o Michael, se o Michael trabalhar aberto pelo lado, já fecha, então vamos ver como é que vai ser o diálogo, né, dos dois, muda bastante, mas de qualquer forma, pô, não tem como, o Fluminense tá muito mal, e o Flamengo tem que aproveitar a pressão, existe uma pressão do outro lado, né, se os objetivos do Flamengo acabam sendo ali o Flamengo tá olhando por uma ponta da tabela, o Fluminense tá o campeonato inteiro, cara, olhando para outra ponta da tabela. Então o Flamengo tem uma obrigação aproveitar isso e gerar essa pressão, né? Os jogadores do Fluminense precisam estar pressionados, precisam estar desconfortáveis. E até quando a gente fala sobre pressão, marcar sob pressão, o time do Fluminense, ele é uma caricatura, né? É um Frankenstein. Tem um pouquinho de Diniz, e aí tem um pouquinho ainda de Mano Menezes, tem um pouquinho de Diniz e tem um pouquinho de Mano Menezes. Cara, fica uma parada meio que esquisitona. Aí tentam ainda sair jogando, mas não tem a mesma, sabe? É muito esquisito, é muito esquisito. Marcam mal, se organizam mal na saída de bola, um time meio Frankenstein. O Flamengo, se exercer uma força, uma pressão, conseguir roubar essa bola, vai gerar mais pressão e, cara, a tabela já diz por si só. Certamente no treino de hoje a gente vai ter um indicativo ainda melhor, né? E aí eu trago para vocês as informações de todos os treinos de hoje, tudo de hoje para amanhã. E aí a gente vai conseguir desenhar ainda melhor no vídeo de amanhã que Flamengo será esse. Mas de qualquer forma não muda muito essa estrutura, não muda. A gente vai ter praticamente a confirmação dos jogadores da data FIFA por qual período de fato, de acordo, né, com seus exames, né, sanguíneo até, como eles estarão aptos ou não para a partida. Tá? Eu trago a atualização para vocês. Deixa o like aí, deixa a curtida. Tamo junto, um grande abraço aí para vocês. Voltou, o futebol voltou, meu. Um abração.